Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. No vídeo de hoje, nós vamos resolver um exercício que foi pedido pelo Carlos Eduardo em algum comentário de algum dos meus vídeos, né? O que ele me perguntou foi o seguinte: como mostrar que os corpos Q raiz de 7 e Q de x quocientado pelo ideal gerado por x quadrado menos 7 são isomórficos. Então, a princípio, esses dois conjuntos, eles na verdade são anéis, mas nós vamos lá também mostrar, ou pelo menos dar o caminho para demonstrar, que na verdade esses dois anéis eles são mais do que anéis, eles são corpos. Então, por isso que no enunciado eu coloquei que é para mostrar que esses dois corpos eles são isomórficos, tá certo? Por que esse resultado ele é extremamente interessante? Por que esse resultado, por exemplo, cairia na minha prova? Porque aqui está dizendo o seguinte: você tem que mostrar que um conjunto de classes, ou seja, que um anel de classes laterais, né, que é o Q de x sustentado pelo ideal gerado, isso é um anel de classes, né, um corpo formado por classes de equivalência. Você tem que mostrar que esse cara ele é isomorfo a um subcorpo dos números reais. Que subcorpo é esse? É o Q raiz de 7. Então, os elementos do Q raiz de 7 são números reais. O conjunto, o anel, ou o corpo, Q de x quocientado por esse ideal aqui, isso são classes laterais. O que esse exercício está dizendo é que esses dois sujeitos eles têm o mesmo comportamento. Embora eles tenham elementos completamente distintos, o comportamento é ridiculamente o mesmo. E é isso que nós vamos querer mostrar no vídeo de agora, certo? Então, basicamente, nós queremos construir um isomorfismo desse corpo para esse corpo. Bom, você vai ver que vai ser muito importante que nós enxuguemos um pouco a notação. Então, em vez de ficar carregando de um lado para o outro esse ideal gerado por x ao quadrado menos 7, nós vamos chamar ele simplesmente de I. I de ideal, tá certo? E a primeira coisa que nós vamos observar é o seguinte: se você pegar um polinômio que está no ideal gerado por x ao quadrado menos 7, a classe dele é igual à classe nula. Isso vem lá na teoria básica de ideais, de anéis. Tá? Então, se você pega um ideal, se você pega um elemento dentro do ideal, a classe dele é a classe nula. Portanto, como o x ao quadrado menos 7 é um elemento que está nesse ideal gerado, né, porque ele é o gerador, então ele está lá dentro, o que nós temos? Que a classe dele é igual à classe nula. Mas a classe de x quadrado menos 7, você pode escrever como a classe de x quadrado menos a classe de 7. Então, essa subtração de classes, ela vai acabar sendo a classe nula. E esse sujeito, então, eu posso passar ele lá para o lado direito, trocando o sinal dele. Então, o que eu vou acabar tendo? Eu vou ter que a classe do x quadrado é igual à classe do 7. Isso parece ser uma observação sem grandes importâncias, mas é isso que vai nos ajudar, e isso que vai ser fundamental para que a gente mostre que esses dois corpos aqui são isomórficos. Tá? Então, anota isso. Eu sei que você não vai anotar, mas eu vou pedir para você anotar isso aqui em algum lugar, porque daqui a pouquinho eu vou utilizar isso daqui, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai observar é que este polinômio aqui, o x quadrado menos 7, ele é um polinômio de grau 2 que não tem raízes racionais. E quando você tem um polinômio de grau 2 ou 3 que não tem raízes num corpo, você pode garantir que esse polinômio ele é irredutível, justamente pelo fato dele ter grau 2 ou 3. Se o polinômio tem grau 2 ou 3 e ele não tem raízes no corpo, no caso aqui no corpo dos racionais, então você pode garantir que ele é irredutível nos racionais, tá? Tem um vídeo meu que fala sobre isso. Se eu lembrar, eu vou deixar um card aqui ou também na descrição do vídeo para que você possa acessar, tá certo? Bom, além disso, quer dizer, disso segue, né? Como esse cara aqui ele é um irredutível, o ideal gerado por ele é um ideal maximal.
O que significa ser maximal? Que não existe nenhum outro ideal entre ele e o corpo todo. E o corpo dos... Não, entre ele, desculpa, não existe nenhum ideal entre esse ideal gerado e o Q de x. Tá? Isso significa ele ser maximal. Tá? Também tem vídeos meus falando sobre esse assunto. Se eu lembrar, vou deixar um card aqui em cima para você. Tá? Bom, como esse ideal aqui ele é maximal, então vai ter um outro vídeo, que eu também já gravei, que mostra o seguinte. Quando você tem um ideal maximal e você faz o quociente, isso é um corpo. O quociente de um anel, por um ideal maximal, isso se transforma num corpo. Então, a primeira coisa a se observar é que o Q de x quocientado pelo ideal gerado por x ao quadrado menos 7, isso é um corpo. A outra coisa a se observar é qual é a forma dos elementos desse quociente. Esse quociente, os elementos são dessa forma aqui, ó, é um polinômio que está em Q de x mais i. É a classe, isso aqui é o conjunto de classes dos polinômios que pertencem ao Q de x. Tá? Agora, observe o seguinte, esses elementos aqui, ó, a escrita deles pode melhorar bastante. E é isso que nós vamos fazer agora. E esse vai ser um dos pulos do gato para a gente mostrar o isomorfismo que a gente quer. Tá? Então, vamos lá. Se nós pegarmos qualquer polinômio que está no Q de x, qualquer polinômio, então, o que garante o algoritmo na divisão de Euclides? E também tem vídeo no canal que mostra, que fala sobre o algoritmo de Euclides. O que ele fala? Ele fala o seguinte, se você tem um polinômio no Q de x, você consegue dividir esse polinômio por x ao quadrado menos 7, você vai encontrar um quociente e você vai encontrar um resto. Esse resto, você tem um grande controle sobre ele. Ou esse resto é zero, ou o grau do resto é menor do que o grau do divisor, que no caso aqui é o x ao quadrado menos 7. Então, você pegou um polinômio qualquer, dividiu ele por x ao quadrado menos 7, isso vai te dar um quociente, isso vai te dar um resto. Esse resto ou é zero, ou o grau dele, o grau do resto, é menor que o grau do x ao quadrado menos 7, que é 2. Então, o que vai acontecer? Como o grau do resto é menor do que 2, então, ou o resto vai ser zero, ou o resto vai ter grau zero, vai ser um polinômio constante, ou vai ter grau 1. No final do dia, o que significa isso? Significa que o seu resto ele vai ter essa cara aqui, ó, ax mais b, onde a e b são números racionais. E, inclusive, eles podem ser os dois nulos, pode ser um só nulo, não importa. O resto vai ter essa cara, vai ser da forma ax mais b. Tá? Pode acontecer do a e do b ser zero? Pode. Quando o a e o b for zero, você tem exatamente essa situação aqui, o resto é igual a zero. Pode acontecer do a ser zero e o b ser diferente de zero? Pode. Isso vai acontecer quando o grau do resto, ou seja, quando o resto for um polinômio constante. Ah, pode acontecer do b ser zero e o a ser diferente de zero? Pode acontecer também. Pode acontecer dos dois serem diferentes de zero? Pode acontecer qualquer situação. Tá? Então, peguei meu polinômio, dividi por x menos 7, achei um resto, e agora eu sei a cara do resto. O resto tem esse formato aqui. O que eu vou fazer agora? Bom, já que qualquer polinômio de Q de x pode ser escrito desta forma, e todos os elementos do quociente são assim, eu vou pegar esse polinômio f aqui, ó, vou vir aqui nessa classe e vou substituir e fazer algumas contas. Tá? Então, o que vai acontecer? Qual vai ser a classe do f? Olha como é que é o f. Olha como é que eu escrevi o f. Ó. O f é dessa forma aqui. Se eu calcular a classe dele, vai ser a classe desse sujeito aqui. E aí vem uma questão. A classe da soma é a soma das classes. Então, é a classe desse polinômio somado com a classe do resto. Tá? Só que tem uma coisa. Essa classe aqui, ó, este polinômio, ele é um polinômio que faz parte do ideal i. Por que esse polinômio faz parte do ideal i? Porque o x ao quadrado menos 7 é o gerador do i. Se esse daqui é o gerador de i,
qualquer múltiplo do gerador vai continuar caindo dentro do i. O que nós mostramos há 2 slides atrás? Nós mostramos que se um polinômio está no ideal, a classe dele é a classe nula. Como esse polinômio está em i, isso aqui vira a classe nula e sobra apenas a classe do resto. Mas espera lá, o resto eu conheço. Eu sei qual é a classe do resto. Eu sei quem é o resto. O resto tem a cara, ax mais b. Então, moral da história, o que eu tenho? Que esse anel quociente aqui, esse corpo, né, o Q de x quocientado por i, ele na verdade são classes de polinômios dessa forma aqui, ax mais b, onde a e b são racionais. Então, o que eu fiz agora? Eu dei uma boa reescrita no meu anel quociente. Porque antes, os elementos do meu anel quociente eram dessa forma aqui, ou seja, podia ser qualquer polinômio. Agora, não mais. Agora eu já sei que esse quociente, na verdade, só tem esse tipo de classe. Certo? Então, essa é a primeira coisa a se observar. Daqui a pouco tem mais observações. Agora, vamos olhar um pouco para o Q raiz de 7. Para nós olharmos para o Q raiz de 7, vamos pensar de uma maneira um pouco mais genérica, uma maneira um pouco mais geral. Vamos pegar um número inteiro, e ele pode ser negativo, positivo, tanto faz, desde que ele seja livre de quadrados. O que quer dizer livre de quadrados? Quando você escreve a expansão, quando você escreve a decomposição prima dele, não aparece nenhum primo ao quadrado. Isso não pode acontecer. Então, ele é livre de quadrados. Na decomposição de primos, não aparece quadrado. Essa é a ideia. Tá? Então, pode ser qualquer número primo, qualquer número negativo primo, qualquer coisa. Tá? Pode ser, desde que ele seja livre de quadrados. Aí nós formamos o seguinte conjunto, o Q, que a gente chama de Q raiz de D. Quais são os elementos do Q raiz de D? Eles são dessa forma, A mais B raiz de D, onde A e B são racionais. Você pode mostrar que isso aqui ele é um corpo com a mesma adição e a multiplicação dos reais. Então, isso daqui acaba virando um subcorpo dos números racionais. Esses subcorpos eles são extremamente importantes em teoria de Galois. Inclusive, também tem uma playlist completa no nosso canal que fala sobre teoria de Galois, onde esse tipo de anel é extremamente importante. Tá? Então, vamos lá. Vamos seguir. Tá? Qual que é o elemento inverso? Né? Porque mostrar que isso aqui é um subanel não é uma coisa muito difícil. Né? A questão toda é mostrar quem é o inverso de cada elemento. E aí você pode pegar um elemento não nulo que está aqui dentro e você pode mostrar que o inverso dele é dessa forma aqui. Então, o inverso de A mais B raiz de D, quando esses dois não são simultaneamente nulos, ele vai ser esse número aqui. A quocientado por A quadrado menos D, B quadrado, mais menos B quocientado por A quadrado menos DB quadrado, raiz de 2, aqui não é raiz de 2, aqui é raiz de D. Tá? Raiz de D, não é raiz de 2. Tá certo? Copiei e colei de algum lugar e esqueci de mudar. Então, aqui é raiz de D. Tá? Então, esse sujeito é o inverso. Esse sujeito grandão aqui é o inverso desse daqui. Se você pegar o D como sendo menos 1, você vai ver que isso aqui tem a ver com o inverso de números complexos. Tá? Quando o D for menos 1, na verdade, isso daqui vai acabar sendo um subcorpo dos números complexos e não mais os números reais. Tá? Então, aqui precisa tomar um pouco de cuidado também. Aqui eu coloquei que ele é com a multiplicação dos reais, mas se o D for um número negativo, é com a multiplicação dos complexos. Tá? Então, só tomar esse cuidado particular. Mas, se o P for um número, se você pega P um número primo, então você tem o Q raiz de P, que são os números reais, agora sim números reais, formados por números reais da forma A mais B raiz de P, onde A e B são racionais. Isso é um corpo, você calcula o inverso também dessa forma. Nesse caso, o D vai ser igual a P. O que nós temos até agora? Quais foram as conclusões? Primeiro, o 7 é um número primo, então nós estamos nessa situação aqui. Tá? Então, o Q raiz de 7
é esse conjunto aqui. Os números reais formados da seguinte forma, a mais b raiz de 7. O Q de x quocientado por i, ou seja, Q de x quocientado pelo ideal gerado por x quadrado menos 7, é esse conjunto aqui. Ó. São essas classes. São as classes formadas por ax mais b. São as classes dos ax mais b, onde a e b são racionais. Olha o que nós temos aqui dentro. Olha o que nós temos aqui dentro. Nesse quociente aqui, no Q de x quocientado por i. Você está vendo a classe do x? A classe do x ao quadrado, por definição de produto de classes, é a classe de x vezes a classe de x. Isso é a classe de x quadrado. Quando você vai fazer o produto de duas classes, você pega os dois representantes, multiplica e calcula a classe deles. Tá? Então, a classe do x ao quadrado é igual à classe do x quadrado. Sabe aquilo que eu pedi para você anotar um tempo atrás e você não anotou? Então, essa classe, a classe do x quadrado, é igual à classe do 7. Agora, olha para o Q raiz de 7. No Q raiz de 7, se você pegar o raiz de 7 e elevar ao quadrado, isso também dá 7. Moral da história, o que nós temos? O que nós temos? Mais ainda, né? E a classe do A mais BX, a classe do A mais BX, ou seja, a classe dessa soma, é a soma dessas duas classes aqui. É essa classe soma o produto dessas duas classes. O que isso significa? Isso significa que o x, a classe do x e o raiz de 7, eles desempenham o mesmo papel, cada qual em seu lugar. Por que cada qual em seu lugar? Porque olha só, olha como é que são os elementos do quociente. Os elementos do quociente são dessa forma. Só que os elementos dessa forma, eu posso escrever eles assim. Tá vendo? Classe do A, classe do B, multiplicado pela classe do X. Olha para o Q raiz de 7. Olha como é que eles são. Eles são da forma A mais B raiz de 7. Observa, a classe do X e o raiz de 7 têm a mesma propriedade. Qual é essa propriedade? Quando você eleva eles ao quadrado, eles basicamente dão o número 7. Aqui dá a classe do 7 e aqui dá o 7. Então, quando você vai olhar para os elementos aqui de dentro, é como se eles fossem um número, ou a classe de um número, mais a classe de outro número, multiplicado por alguém, cujo quadrado é 7, ou a classe do 7. Quando você olha para o Q raiz de 7, o que é que você tem? É um número somado com outro número vezes alguém, e esse alguém ao quadrado é 7. Então, isso te leva à seguinte tese. Qual a tese que você tem? Que agora você consegue um isomorfismo, ou que você consegue uma função entre esses dois conjuntos. Quais são os elementos que estão aqui? A mais B raiz de 7. Quais são os elementos que estão aqui? Eles são assim, ó, AX mais B. E olha como é que eu escrevo o AX mais B aqui. Eu escrevo como A mais B vezes a classe do X. Então, onde é que vai parar este elemento aqui? Ele vai ter que parar nessa classe aqui, na classe do A mais BX. E o que é que nós vamos mostrar? Que isso é um isomorfismo de anéis. Por que você espera isso? Justamente por causa dessa igualdade aqui, que nós acabamos de ver. Tá? Então, a classe do AX mais B é igual à classe do A, somado com a classe do B, multiplicado pela classe do X. E lembrando que o quadrado da classe do X é a classe do 7. Então, isso tudo faz você pensar que isso daqui realmente é um isomorfismo de anéis. E é isso que nós vamos mostrar agora. A primeira coisa que nós vamos fazer é mostrar que isso é um homomorfismo de anéis. Então, vamos lá. Pega 4 números fracionais. A primeira coisa que nós vamos fazer é pegar a nossa função psi, que é essa daqui. Essa é a função psi. Ela leva a mais b raiz de 7 em ax mais b, classe dele, classe do a mais bx. E nós vamos mostrar que isso é um homomorfismo de anéis. Primeiro, o que nós vamos mostrar? Isso abre a soma. Então, psi de a mais b, aqui não é raiz de 2, aqui é raiz de 7. A mais b raiz de 7, mais c mais d raiz de 7,
Isso é a psi de A mais B raiz de 7, mais a psi de C mais D raiz de 7. Isso que a gente vai mostrar. Então, a psi dessa soma, o que eu vou fazer? Eu vou somar esses dois elementos. Como é que eu somo? Eu somo par a par. Então, isso vai ser a psi de A mais C mais B mais D raiz de 7. O que a psi faz com um elemento dessa forma? Ele leva nessa classe. Leva aqui na classe do A mais C, B mais D, X. E agora o que eu faço? Aqui dentro eu posso fazer contas. Posso fazer contas do jeito que eu quiser, ou não do jeito que eu quiser, mas do jeito que é permitido. Tá? Então o que eu vou fazer aqui nessa soma? Eu vou pegar o A e vou somar com o BX, porque aqui eu posso fazer a distributiva. Vai dar A mais BX. Mais C mais DX. Então essa classe aqui, ó, é igual a essa classe aqui. Mas essa classe, isso aqui é a classe de uma soma, então eu posso escrever como soma de duas classes. Essa classe é o psi do A mais B raiz de 7. Essa outra classe aqui, ó, essa classe aqui, é a imagem do C mais D raiz de 7. Isso significa o quê? Que a nossa função psi, ela preserva a soma. Certo? Para o produto é um pouquinho mais complicado de fazer as contas, mas eu fiz as contas aqui para você. Então vamos lá. Psi do A mais B raiz de 7 vezes a psi do C mais D raiz de 7. O que dá isso daqui? Vamos ver. Isso daqui é essa classe, essa imagem é essa classe aqui. Como é que eu faço o produto das duas classes? Como é que eu faço o produto de classes? Eu pego os representantes e multiplico eles e calculo a classe deles. De novo, aqui dentro eu posso fazer contas, e essas são as contas que eu vou fazer agora. Eu vou usar a distributiva da multiplicação. Olha o que vai ficar aqui dentro. Vai ficar A vezes C, mais A dx, BCx, mais BDx². Certo? Muito bem. Agora eu vou organizar isso daqui. Vou dar uma organizada. Olha só. Isso daqui fica igual à classe do AC, a classe disso, mais a classe desse elemento, mais a classe dessa soma aqui. Então, por que eu escrevi dessa forma? Convenientemente. Daqui a pouco você vai ver. Tá? Muito bem. Então, a classe dessa soma é a soma dessas classes aqui. Beleza. Essa daqui, essa primeira não tem muito o que fazer, mas essa classe você pode escrever assim, ó, BD, que multiplica a classe do x². Você pode fazer essa conta aqui, ela é permitida que você faça. Tem continhas miúdas aqui no meio que eu tive que deixar debaixo do tapete porque não ia caber no slide. Tá? Então, essa classe fica igual a essa e essa aqui se repetir. Beleza? Sabe o que eu pedi para você anotar e você não anotou? Então, o que eu pedi para você anotar e que você não anotou é que a classe do x² é a classe do 7. Você não anotou isso. Mas no segundo ou terceiro slide, nós já calculamos isso daqui. Isso aqui era igual à classe do 7. Aqui continua igual. Muito bem. Essas duas classes aqui, eu vou colocar elas... Posso escrever assim, né? Vou escrever assim. E agora eu vou juntar elas. Essa classe aqui, ó, do BD vezes a classe do 7 é a mesma coisa que a classe do 7BD. Agora eu vou juntar essas duas classes aqui. Isso vai dar a classe do AC mais 7BD. E aqui continua a mesma coisa. A questão é a seguinte. Essa classe, isso aqui é uma soma de classes. Isso aqui é uma soma de classes. Como é que eu somo duas classes? De novo, eu somo os representantes. Então aqui eu peguei esse representante, somei com esse representante e deu isso daqui. Acontece que isso daqui é a mesma coisa, isso daqui é a psi deste elemento aqui. Esse sujeito, essa classe aqui, é a classe deste elemento aqui. Mas este elemento é o produto desses dois. Então, o que eu acabei de mostrar? Eu mostrei que a psi do A mais B raiz de 7 vezes a psi do C mais D raiz de 7, na verdade, é a psi do A mais B raiz de 7 que multiplica C mais D raiz de 7. Então, o que eu acabei de mostrar?
E o produto também é preservado pela função psi. A psi também preserva o produto. Então, ela preserva a soma e preserva o produto. Então, ela é um homomorfismo de anéis. É claro que essa função que nós definimos, aqui, ó, claramente, ela é uma função sobrejetora. Nem vou perder tempo, nem vou gastar tempo fazendo isso. Tá? Dado uma classe aqui, é meio óbvio saber qual é a pré-imagem dela. Qual é a pré-imagem dessa classe. Então, que ela é sobrejetora lá. A última coisa que nós vamos mostrar é que o kernel é nulo. Se o kernel só tiver o elemento nulo, é porque a função ela é injetor, o homomorfismo é injetor, e portanto ele vai ser bijetor porque ele já é sobrejetor. Tá? Então vamos pegar alguém que está no kernel. Se alguém está no kernel, quer dizer que a imagem dele é a classe nula. Mas quem é a psi de A mais B raiz de 7? É o A mais BX mais I, é a classe do A mais BX, né? Isso vai ter que ser igual à classe nula. Se isso aqui é a classe nula, significa que esse sujeito, esse cara aqui, o representante, é um elemento do ideal. É a única forma de uma classe ser nula. A classe só é nula se esse cara aqui for um elemento do anel. For um elemento do ideal, desculpa. Agora, o que acontece? Quem é o nosso ideal I? Ele é gerado pelo x² menos 2. Ou seja, todos os elementos aqui de dentro têm grau pelo menos 2. Esse cara aqui, o AX mais B, ele tem grau menor do que 2. Ele nunca vai ter grau 2. Então, para ele estar lá dentro, a única chance dele é ser o elemento 0. A única forma desse sujeito aqui estar aqui dentro é ele ser igual a 0, porque o grau dele é menor do que 2. Esse polinômio aqui só vai ser nulo quando os dois coeficientes, o A e o B, forem os dois iguais a 0. E, portanto, no kernel só tem o 0 e a nossa função, nosso homomorfismo é injetor. Então, se você tem um homomorfismo injetor e sobrejetor, ele é uma bijeção e, portanto, nós concluímos que aqueles dois nossos anéis, ou os nossos dois corpos iniciais, eles de fato são corpos isomórficos. Tá? Eu vou pedir desculpa porque eu tossi no meio do vídeo, eu estou com um pouco de alergia, então eu dei umas tossidas no meio do vídeo, eu peço desculpa por isso. Desculpa também pelos erros que eu cometi no meio do caminho, né? Troquei o 7 pelo 2 e assim por diante, né? Mas é porque você estava copiando e colando as coisas de um lugar para o outro, né? Para economizar tempo. Bom, com isso eu vou encerrar o vídeo, eu espero que você tenha gostado, especialmente o Carlos Eduardo, que perguntou para mim, né, como é que resolvia. Ele pediu mais um, né? Ele pediu também para mostrar, ele pediu para, em vez daqui ser Q raiz de 7, é Q raiz cúbica de 2. Em vez do gerador aqui ser x² menos 7, ele é x ao cubo menos 2. Então é para mostrar que o Q raiz cúbica de 2 é isomórfico ao Q de x quocientado por x ao cubo menos 2. A ideia é mais ou menos a mesma, tá? Você pode ter percebido aqui que o vídeo ficou bastante longo, né? Porque dá muitas contas, né? Mas as contas basicamente são as mesmas. Vai complicar um pouquinho, mas no fundo a ideia é basicamente a mesma. Se você não conseguir, você me escreve de novo que eu resolvo e gravo para você. Beleza? Enquanto isso, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.